Em 1910, o governo brasileiro assume publicamente a defesa dos direitos indígenas com a criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Rondon vê, então, reconhecido oficialmente todo o seu trabalho em prol do índio brasileiro. Nós, os chamados líderes indígenas desse Brasil do século XXI, nós temos que reconhecer o trabalho de Rondon, porque foi um trabalho realizado a partir de um pensamento positivista, que depois se transformou em humanista e que gerou a defesa dos direitos indígenas, povos que não eram reconhecidos, mas também povos que tinham direito à vida. E Rondon, quando ele leva o chamado progresso, ele se depara com uma civilização intacta da chamada modernidade. O avanço das linhas telegráficas também, provavelmente, provoca em Rondon um sentimento de resgate, porque o colonizador também sempre preparou a nós, os índios, para sermos um futuro não índio, um futuro homem branco. E a gente acreditou nisso, de que era possível a gente deixar de ser o que éramos e assumir uma nova identidade. E jamais imaginávamos a possibilidade de compartilhar essas duas civilizações, como é o retrato do nosso Brasil. Em suas inúmeras incursões pelo Brasil Central e pela Amazônia, Rondon travou contato com várias tribos indígenas. Porém, estabeleceu uma relação especial com os Bororo, seus antepassados, e com os Pareci, que trabalharam com ele na implantação e manutenção das linhas telegráficas. Eu me pergunto na minha tese por que será que Rondon teve tanto sucesso no trabalho com os índios Pareci, mais do que com os outros índios. Na perspectiva dos índios, Rondon foi compreendido como um herói mítico. Rondon foi incorporado na cultura dos Pareci. Eu faço essa analogia com o mito de origem dos Pareci. Eles surgem num lugar chamado Ponte de Pedra, que onde depois foi uma estação telegráfica. Então eles saem das pedras através de um grupo de irmãos. E havia um irmão mais velho, o Azarem, que era o irmão que determinava onde é que o povo Pareci deveria morar. E o Marechal Rondon chega no momento em que os índios vivenciam um caos pela invasão dos seringais, e ele, como o herói mítico, também passa a determinar onde é que as pessoas iam morar e redistribuiu o território como fazia o herói mítico. Então ele se estabeleceu como uma espécie de uma chefia Pareci e passa então a proteger os índios. Em Cuiabá, nossa equipe conheceu Simval da Silva Zuazocoeiro, mestiço de uma índia Pareci com um telegrafista de Rondon. Ele nos levou até a estação Pareci, na região central de Mato Grosso, onde nasceu e viveu com um dos muitos grupos de Pareci espalhados pelo estado. Aqui, né, você vê a demarcação de Rondon, que é das 3.680 hectares, aquela parte ali, né, toda aquela parte daí para cá, né, cruza, vai direto para cá, para o sentido leste. Lá ela faz o ângulo, né, sentido norte. E você vê que foi tudo invadido por fazendeiros, né? Ficamos com, desses 3.680 hectares, temos 360 hectares só. Você vê que é onde que colocaram a placa. A placa, você vê que colocaram na BR, né? A divisa, que como se a BR que fosse a divisa dos índios, não é. A demarcação é lá atrás, onde eu mostrei para vocês anteriormente.
E isso aqui é o que sobrou da demarcação de Rondon. Foi a única coisa que restou, foi esse aqui. Estamos chegando na casa do meu primo, que agora é ele quem reside aqui, né? O Valmir Zoromará, filho de João Zoromará, que trabalhou como telegrafista de Rondon. Meu pai era guarda-fio. Nós somos em 40 pessoas. Nós somos em 40. Não que reside aqui dentro da área, né? A maioria está para a cidade. Quando começaram a abrir para cá, eles foram saindo. E nós sentimos muito ameaçados, né, pelos fazendeiros. Os fazendeiros ameaçavam muito nós. Próximo ali, ó, aquele casarão lá caído ali, ó. Aquilo ali é o Correio de Marechal Rondon. Vocês estão vendo. Hoje vocês estão vendo lá pessoalmente lá. Está destruído, acabado. E era uma coisa que nós queríamos que aquilo ali ficasse levantado para um histórico. Foi erguida em 1905 por Marechal Rondon. Das inúmeras estações telegráficas construídas por Rondon no Mato Grosso, surgiam povoados e se transformavam em centros de comunicação e desenvolvimento regional. Alguns dos postos eram operados por índios. Com a decadência dos telégrafos nos anos 40, muitos postos foram abandonados, restando apenas ruínas de seus prédios. Rondon, então, se depara com uma contradição criada pelo homem branco. Tradição ou modernidade? O que fazer com os povos indígenas que estavam intactos na sua própria civilização? Então, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, Rondon também passa a criar uma filosofia humanista que até então ninguém percebia, porque se pensava que o índio não existia mais, do pensamento, de uma filosofia e de um corpo de homens brancos, não indígenas, advogados, médicos, sanitaristas, antropólogos e militares para cuidar dos índios. Surge então o pensamento indigenista, baseado principalmente em dois pensamentos de Rondon. O primeiro pensamento: morrer se preciso, matar nunca. Segundo pensamento: fazer do índio um índio melhor. É incrível como uma filosofia pode ser posta no coração dos homens que chegam a encarnar um princípio duro como esse. Invadindo o território indígena, que eles eram os invasores, mortos pelos índios, não revidam. Isso se deve a Rondon. A dedicação e o respeito aos povos indígenas inspiraram decididamente várias gerações de sertanistas que tinham no Marechal um modelo a ser seguido. Homens como Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, Noel Núteus, Porfírio Carvalho e Sidney Possuelo assumiram a herança de Rondon, aplicando cada um a seu tempo os ensinamentos deixados nos caminhos abertos por ele. Em especial uma herdeira, esta com reais laços familiares, Elizabeth Amarante Rondon, neta do Marechal, encarna a luta de preservação dos povos indígenas. Eu sou Elizabeth Araci Rondon Amarante, sou neta de Rondon, sou filha da Clotilde, casada com o Amarante, irmão do Amarante, que trabalhou tanto também com Rondon em toda essa região, né? Então, realmente eu vivi com o vovô muitos anos, toda a minha infância eu vivi com o vovô. Hoje eu sou membro do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI, e estou em Mato Grosso faz 23 anos agora. Eu sou religiosa da Congregação do Sagrado Coração de Jesus e desde então, 23 anos, eu estou trabalhando no Conselho Indigenista Missionário como membro do Conselho com os povos da região do norte de Mato Grosso, noroeste de Mato Grosso. O povo Iranche inicialmente e depois o povo Minkli. São povos parentes, um grupo isolado, língua isolada,
Os Minqui foram contatados em 71, eram apenas 23 pessoas naquele tempo, com machado de pedra lascada. Hoje são 81 pessoas. Dos legados de Rondon, nós do CIMI nos orgulhamos de ter, né, entre os legados mais importantes, uma das suas netas, que foi até vice-presidente do CIMI, que dedicou toda a sua vida, de fato, ao povo indígena Minqui, né, um povo de pouco contato, e que é um símbolo um pouco dessa nova postura, dessa luta junto aos povos indígenas. Sempre dizem, você está continuando a obra de seu avô. Não estou continuando, mas quem sabe herdei dele, em parte, né, esse amor pelas etnias minoritárias, pelo valor que essas etnias trazem para a nossa sociedade. E quando conheci o Conselho Indigenista Missionário, sim, eu me apaixonei por essa ideia de viver uma vida não só de trabalhar para eles, mas de viver com eles. Acho que isso o vovô nos ensinou sempre desde pequenas, ele que tinha uma origem bororo, terena, esse amor pelo povo indígena, né? Pelos povos indígenas, esse respeito que ele teve por todos os povos ao longo do seu percurso da linha telegráfica, a grande preocupação que ele tinha de conhecer esses povos, de respeitar as culturas, de defender esses povos. O Rondon, ele era uma pessoa que tinha muita visão, né, o relacionamento do Estado com os índios. Ele foi o primeiro, depois de Zé Bonifácio, foi um dos primeiros que disse que é para tratar os índios como se fossem nações aqui dentro, né? Os ensinamentos do Rondon não só atingiram nós também não. A política rondoniana era aquela do Darcy, era aquela do próprio Noé Núteres. Noé adorava o Marechal, né? E o Darcy respeitava o Marechal, porque era o grande homem do índio naquela época, né? Então, uma coisa fantástica. E nós fazíamos o possível para seguir esses líderes, toda a política rondoniana, né? Herói, nosso grande herói, sem dúvida nenhuma, é Rondon, né, por tudo que ele fez na sua época, né, contra tudo e contra todo, que ele inicia todo o movimento que coloca o governo no seu papel de responsável por esses povos. E dentro dessa filosofia de Rondon, a gente também não pode esquecer dos discípulos de Rondon, seja no Exército Brasileiro, seja na Força Aérea Brasileira, seja na Marinha, porque Rondon nasceu das Forças Armadas, se formou como oficial do Exército Brasileiro, mas também o pensamento de Rondon gera novos sistemas, novos parâmetros de filosofia de vida. O Núteus como médico que acompanhava de perto, convivia com a tuberculose que assediou as comunidades indígenas, que matou muita gente. Descobriu, por exemplo, que a gripe, que é tão comum no meio urbano, que muitas vezes não faz mal para quem mora na cidade, mas lá na aldeia a gripe mata. Da mesma forma que os irmãos Vilas Boas, que abandonaram suas vidas em São Paulo, seus familiares, e foram construir uma nova etapa de relacionamento, claro que levando, de alguma maneira, uma nova forma de civilização, mas também aprenderam a respeitar os códigos daquela civilização que estavam lá no interior do Brasil. E os irmãos Vilas Boas, que fizeram uma série de contatos com povos arredios e que possibilitaram aquilo que vai ser a ilha ecológica do Brasil, em pleno centro-oeste, que é o Parque Indígena do Xingu. A gente não pode esquecer de pessoas que fizeram contato com o Chavante, por exemplo, como o Chico Meirelles, e também da nova geração de indigenistas, de sertanistas,
que ainda hoje estão lá no meio das matas, vivendo, compartilhando, convivendo e lutando para defender os interesses indígenas, como Sidney Possuelo, que coordena essas ações através da FUNAI. A FUNAI nasce do SPI, criado por Rondon. Então ela herda não somente equipamentos ou isso, aquilo, mas ela herda os homens e as práticas, a filosofia. Então a filosofia, ainda da FUNAI, era a filosofia de efetuar contato, efetuar contato, efetuar contato. Quando você via o índio isolado, ele vive tranquilo, ele vive bem, está no seu métier. Se você faz o contato, ele tem tantas perdas, ele perde por questões de doenças, há uma depopulação muito grande, desaparecem muitos índios. Quando não desaparece a tribo inteira, eles têm uma grande diminuição no seu contingente humano. Se você não faz o contato e os deixa, anos depois você volta lá, eles já não existem mais. Porque as frentes pioneiras da civilização, do desenvolvimento nacional, vão entrando e vão empurrando e vão desaparecendo aqueles povos. E também o trabalho que vem sendo feito ainda hoje, persistentemente, por pessoas como o Carvalho, Porfírio Carvalho, junto aos Waimiri Atruari, na Amazônia brasileira. Me chamaram porque os índios Waimiri Atruari tinham atacado um grupo de funcionários, tinha morto os funcionários, e eu fui chamado para trabalhar, fazer parte da equipe lá. É um projeto de vida, né, aos índios Waimiri Atruari, que consistia num projeto por 25 anos, e que nós íamos resgatar toda a dignidade dele e a autonomia que eles tinham antes do contato. Era uma dívida que a sociedade brasileira tinha. E nós temos um sistema de saúde funcionando, não é um sistema do governo, é um sistema nosso mesmo, que nos deixa muito tranquilo com relação à vida deles. Nós temos um sistema de escolar próprio, que não segue o sistema normal daqui, e que eles mesmos constroem. Hoje os índios, aqueles 374 que nós começamos em 86, hoje são 925 índios. E esses 925 índios felizes da vida. Esses 925 índios não estão sobrevivendo, estão vivendo. E eles hoje, eu posso dizer sem nenhum medo de ser contestado, são os índios que vivem em melhor situação nesse país. E talvez no mundo. E no meio de todo esse valor de busca da paz, através do diálogo e do respeito mútuo, a gente não pode também se esquecer de um dos mais polêmicos, mas não contraditório, porque tinha um objetivo claro, que foi o professor Darcy Ribeiro. O antropólogo, educador e pensador Darcy Ribeiro foi, dos herdeiros de Rondon, o que mais se empenhou em difundir a sua obra. Durante a longa convivência com o Marechal, Darcy foi seu porta-voz e intérprete. Liderou a campanha por sua candidatura ao Prêmio Nobel da Paz, obtendo adesões irrestritas das mais diferentes áreas da comunidade internacional, em reconhecimento à sua importância para a paz entre os povos. O processo do prêmio foi interrompido com o seu falecimento em 1958. Ao leito de morte, suas últimas palavras, presenciadas por Darcy, foram: amor, ordem e progresso. E ele morreu dizendo as diretivas positivistas: os vivos são cada vez mais dirigidos pelos mortos. Ele morreu dizendo as diretivas do catecismo positivista. E foi para o cemitério São João Batista, no Fuso Sepultado, e eu fiz a oração fúnebre do Rondon. Se o Brasil nada devesse a Conte, que tamanha influência exerceu sobre o pensamento nacional, deveríamos acreditar, ao menos, o haver se conformado à luz dos princípios morais de sua filosofia, a mais rica, a mais coerente, a mais enérgica e a mais generosa personalidade jamais criada pelo povo brasileiro. No terceiro e último programa, vamos ver como os povos indígenas e seus líderes estão se organizando para defender suas culturas e os seus direitos fundamentais.